Fala, turma boa. Retomando aqui nosso estudo de geometria espacial, vamos continuar o estudo dos prismas, né? Que a gente viu na aula anterior. A gente introduziu no estudo dos prismas e das pirâmides, aqui a gente vai aprofundar mais no estudo dos prismas. Então, nessa parte inicial, a gente vai fazer a construção mais formal do prisma, né? Para chegar numa definição mais precisa. Então, vamos lá. Como é que a gente vai construir um prisma, né? Um prisma qualquer. Então, considere, certo, uma região poligonal. Por exemplo, aqui, esse polígono aqui, ABCDE, né? Um pentágono, no caso, né? Formado por 5 lados. E esse meu pentágono ele vai estar contido em um plano alfa, certo? Um plano alfa. Então, ou seja, um polígono contido no plano. Ou seja, um polígono numa folha de papel, um polígono numa mesa, numa parede, no chão, num plano. E agora eu preciso escolher um ponto, a linha, qualquer, desde que ele não pertença ao plano alfa. Ou seja, essa é a minha folha de papel. Vamos dizer que esse plano é uma folha de papel. Então, esse meu ponto não está na folha de papel. Ou seja, não está desenhado na folha de papel. Então, ele está fora do meu plano, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou, por esse meu ponto, a linha, eu vou traçar um plano beta paralelo a alfa. Ou seja, outra folha de papel. Uma outra folha de papel paralela à folha de papel alfa. Entenda a folha de papel como plano. E esses dois planos, eles são paralelos, ou seja, eles não têm ponto em comum. E esse meu plano beta, essa minha nova folha de papel, ela tem que passar pelo ponto A'. Certo? E o que eu vou fazer agora? Traço também o segmento A'. Então, vou pagar o segmento de reta que vai do ponto A até o ponto A'. Obtive ele aqui, certo? Então, ó, pelos demais pontos B, C, D e E, ou seja, do polígono de baixo, né, do plano alfa, B, C, D e E, trace retas paralelas ao segmento A'. Então, vou traçar retas paralelas ao meu segmento A'. Certo? Essas retas que eu vou traçar, ela vai cortar o plano beta, certo? Em alguns outros pontos, que eu vou chamar de B', C', D' e E'. Então, aqui, ó, trace, né, retas paralelas à reta A, ao segmento de reta A'. E essas minhas retas que eu vou traçar, passando pelos pontos B, C, D e E, elas vão cortar o plano beta em alguns pontos. E eu vou chamar esses pontos de B', C', D' e E'. Certo? Observação, né? Essas retas são paralelas entre si. De fato, isso se constata pela transitividade do paralelismo, né? Porque eu construí o segmento aqui de reta B' paralelo ao segmento A'. E construí o segmento C' paralelo ao segmento A'. Certo? Então, esse segmento A' é paralelo ao segmento B' e o segmento A' é paralelo ao segmento C' pela transitividade do paralelismo. B' é paralelo a C'. E isso vale para todos os outros segmentos aqui. Certo? Então, essas retas são paralelas. Então, agora eu vou unir, né, os meus pontos que estão no plano beta, né, os meus pontos A', B', C', D' e E', e eu vou obter um polígono congruente ao meu polígono inicial aqui, que estava no plano alfa, a minha região poligonal do plano alfa, certo? Essas regiões, né, que eu formei, né, então, através das propriedades de geometria plana, a gente conclui, né, que esses quadriláteros aqui, A', B', B', C', C', D', D, os quadriláteros dessa minha figura, eles são, na verdade, paralelogramos. Certo? E são paralelogramos porque, pela definição de paralelogramo, o paralelogramo é o quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos, esses lados opostos paralelos. A gente viu que a A' é paralelo a B'. A gente acabou de ver. Isso aqui pela construção. Né? Esse segmento é paralelo a esse. E o segmento AB é paralelo ao segmento A'B', porque eles estão em planos paralelos. Certo? Então, isso aqui se trata de um paralelogramo. E todos os outros quadriláteros, pelo mesmo motivo, né? Pelas mesmas propriedades, vão ser paralelogramos também. Então, ó, as regiões limitadas por esses paralelogramos que eu formei, juntamente com as regiões poligonais A, B, C, D, E, A', B', C', D', E', que a gente chamou de bases, essas regiões, né, elas vão delimitar o que a gente vai chamar de prismas, né? Prismas de base A, B, C, D, E, A', B', C', D', E'. Então, aqui eu fiz a minha construção um pouco mais formal do meu prisma, certo? Aqui a gente viu na aula anterior os elementos de um poliedro, né? Faces, vértices e arestas, e aqui vale se o prisma é um poliedro, ele também vai ter faces, vértices e arestas, né? As arestas aqui, ó, A', né? B', C', né? Essas arestas aqui, elas são chamadas de arestas laterais do prisma,
São as arestas laterais. As outras arestas, né? As arestas vão ser as chamadas arestas da base, certo? Essas arestas laterais, elas têm a mesma medida e são paralelas entre si, né? A gente viu que elas são paralelas entre si pela nossa construção. E elas vão ter o mesmo tamanho, certo? A mesma medida. Como dito, né, as regiões poligonais ABCD, né, o polígono aqui de baixo e o polígono aqui de cima, né, eles são congruentes, são chamadas bases dos nossos prismas. E as outras faces, né, que são os nossos paralelogramos, são as faces laterais. Tudo bem? Então, continuando aqui, né, o prisma ele pode também ser dividido em dois grupos, né? Ou o prisma ele é reto ou ele é o prisma oblíquo. O prisma ele vai ser chamado de reto se a minha aresta lateral, né, as minhas arestas laterais são perpendiculares às bases. Se as minhas arestas laterais não são perpendiculares à base, o meu prisma vai ser chamado de oblíquo. Então, ou o prisma ele é reto ou ele é oblíquo. Ele vai ser reto se a aresta lateral for perpendicular à base. Caso não, o meu prisma ele é oblíquo. Certo? A gente vai focar mais o nosso estudo nos prismas retos. A altura do prisma é a distância entre as bases. Então percebe que no prisma reto, a altura é justamente, né, a minha aresta lateral. Então, se o prisma é reto, a altura do prisma, que é a distância entre as bases, é justamente a medida da minha aresta lateral. Isso não vale quando o meu prisma é oblíquo, certo? A altura de um prisma é a distância entre as bases. Nesse caso aqui, a distância entre as bases não é a medida da minha aresta lateral. No prisma reto, sim. Tá bom? Então, aqui, só para confirmar, né? Prisma aqui reto, ele é perpendicular à base, né? E aqui o prisma, ele não é reto, ele é oblíquo. Ele não é perpendicular à base, não faz 90 graus com a base, certo? Só para lembrar também que o retângulo é um caso particular de paralelogramo, certo? Todo retângulo, né? Todo retângulo, ele é um paralelogramo. Por quê, né? A gente está vendo aqui que, além disso, né? No prisma reto, a medida da altura é a medida da aresta lateral. Além disso, no prisma reto, as faces laterais são regiões retangulares. Ou seja, a gente viu que em um prisma as faces laterais são paralelogramos, né? Mas o retângulo é um caso particular de paralelogramo, então não deixa de ser prisma. Todo retângulo ele é um paralelogramo. O retângulo ele é o paralelogramo, ou seja, tem lados opostos paralelos, e os ângulos são todos de 90 graus. Certo? Aí eu tenho o meu retângulo. Tranquilo? Continuando, a gente viu o prisma reto, o prisma oblíquo, e tem um caso também que o prisma que ele é chamado prisma regular. Quando é que o prisma ele é regular? A gente viu na outra lá polido regular, né? O prisma regular, ele é o prisma, né? Ele é chamado de regular se ele é um prisma reto e sua base é um polígono regular. Então, se eu olho para a base do meu prisma, por exemplo aqui, a base do meu prisma é um hexágono regular. A base é um polígono regular e, além disso, ele é um prisma reto, ou seja, as arestas laterais são perpendiculares à base. Esse meu prisma ele é chamado de prisma regular. Nesse caso, o prisma é hexagonal, porque a base é um hexágono. Prisma hexagonal regular, porque as arestas, ele além de ter a base um polígono regular, ele é um prisma reto. Então, ele é um prisma regular. Aqui outro exemplo, né, um prisma de base triangular. Só que a base é um triângulo equilátero e, além disso, ele é um prisma reto. Então, esse prisma ele é um prisma regular. Nesse caso, um prisma triangular regular. Tá bom? E a gente tem também um caso interessante de prisma, que é os paralelepípedos, né? Talvez os mais famosos tipos de prisma. O paralelepípedo. O paralelepípedo, né? E a gente vai chamar de paralelepípedo, né? Todo prisma cuja base é em forma de paralelogramo. Então, se eu olho para o meu prisma, né? O prisma ele é um prisma quadrangular, né? Porque a base é um quadrilátero. Se essa base, além de ser um quadrilátero, ele é um quadrilátero que é o paralelogramo, esse meu prisma ele vai ser chamado de paralelepípedo, certo? Quando a gente fala em paralelepípedo, talvez a gente associe a esse cara aqui, né? Pra gente, porque como ele é o mais comum, comumente a gente associa paralelepípedo a esse cara aqui só. Só que isso aqui também é um paralelepípedo, certo? Porque a base é um paralelogramo. Se a base é um paralelogramo, o meu prisma ele é chamado de paralelepípedo. Nesse caso aqui ele é um paralelepípedo oblíquo, né? A gente foca mais o estudo nos paralelepípedos retos, porque a base ele é um retângulo, certo? O paralelepípedo é reto quando a base é um retângulo. De novo, o retângulo é um tipo de paralelogramo, então ele não deixa de ser paralelepípedo. Então, nesse caso aqui, ele é um retângulo e, além disso, ele é reto, certo? Então, aqui eu tenho um prisma reto, arestas laterais perpendiculares à base, de base retangular.
prisma reto de base retangular é o famoso paralelepípedo reto, ou paralelepípedo retângulo, ou simplesmente bloco retangular, que é o que a gente vai mais focar nosso estudo nesse cara aqui. Certo? O paralelepípedo reto é o mais comum, vamos chamar os paralelepípedos retos apenas de paralelepípedos. Então, lá na frente, quando a gente falar um paralelepípedo, sem dar mais nenhuma informação, a gente está falando desses paralelepípedos aqui, dos paralelepípedos retos, certo? Ou também conhecidos como blocos retangulares. E um caso particular também de paralelepípedo é o cubo, né? O cubo ele é um caso particular de paralelepípedo, porque a base ele é um retângulo. Nesse caso aqui, na verdade, a base é um quadrado, né? Mas um quadrado é um retângulo. O quadrado é um retângulo que tem todos os lados iguais. Então esse cara aqui, ele é um paralelepípedo também. Mas é um paralelepípedo formado por 6 faces quadrangulares. E aí ele passa a ser chamado de cubo. Ou também chamado de hexaedro regular. Viu que a gente viu na aula anterior que os poliedros regulares, os poliedros formados por faces, por polígonos regulares. E a gente viu que um desses poliedros regulares é o hexaedro regular, que é formado por 6 quadrados, o famoso cubo, certo? Formado por 6 faces quadradas. Vale lembrar que um quadrado é um caso particular de retângulo, como a gente já disse anteriormente. Certo? O quadrado ele é o retângulo que tem todos os lados iguais. Certo? E é isso. No próximo vídeo, né, na próxima aula, a gente vai aprofundar nosso estudo nos prismas, né, focando no cálculo da área da superfície de um prisma e também do volume de um prisma. Certo? Aí depois a gente vai estudar pirâmides. E depois corpos redondos. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos e valeu!